Bitcoin aí, novamente, dentro da região de consolidação, tá? Ele continua aí andando de lado, próximo aos 118 mil, enquanto altcoins sentem mais. Ethereum, que chegou ali próximo aos 4 mil dólares, já tá aqui nos 3.600, uma queda de mais de 4%. BNB também tá sentindo bastante, XRP, Dogecoin caindo 5,5%, Cardano caindo mais de 6%, Shiba Inu, Stellar, né, a XLM aí que a gente comentou tanto nos últimos dias, caindo quase 7%, HBAR caindo 7%. O que será que está acontecendo? Galera, basicamente, com essa alta toda do mercado, muita gente começou a comprar e conforme a gente vinha comentando aqui, né, muita gente começou a comprar nos topos. Depois que o Bitcoin subiu, depois que o Ethereum explodiu, depois que a XRP rompeu o máximo histórico, depois que a Solana chegou nos 200 dólares, aí que a galera foi comprar. O que que aconteceu? Muitas pessoas comprando em regiões de resistência fez com que qualquer quedinha no preço resultasse em uma cascata de liquidez. Então, os touros tiveram mais de 400 milhões de dólares liquidados nas últimas 24 horas, justamente porque muitas pessoas entraram no topo. Muita gente agiu com FOMO, o sentimento do medo de ficar de fora, Fear of Missing Out em inglês, e consequentemente a galera abriu long com Ethereum nos 4 mil, a galera abriu long com XRP nos 3,6, a galera abriu long com a Solana lá nos 200 e alguma coisa. Então assim, esse movimento, esse fato das pessoas comprarem no topo, faz com que se a gente tiver uma queda, essa queda ela fique mais acentuada. Mas assim, isso me preocupa? Não. Sinceramente, eu acho que essa queda é uma das últimas oportunidades que a gente vai ter antes da out-season começar. Tá? A gente está tendo indícios de que os dados on-chain, os dados das corretoras, mostram pra gente, pessoal, justamente que a gente está em uma hora de compras, uma hora de oportunidades, né? A gente tem alguns indicadores aqui muito bons. Esse eu trouxe recentemente para vocês, que é o Momentum do Bitcoin, que recentemente ele passou aqui dos 12%. E quando a gente forma topos aqui no mercado, geralmente é quando esse momentum, a força do mercado, supera a região dos 30%. A gente pode ver isso várias vezes na história. Quando a gente fez um topo aqui no começo do ano, quando o Trump foi eleito, o momentum estava em 32%. Quando a gente fez o topo histórico, novamente, né, lá nos 70 mil dólares, em 2021... tá? Esse aqui já é o topo do ciclo passado. O momentum estava lá em cima nos 40%, a mesma coisa em 2017, a mesma coisa ali. Enfim, vai voltando, né? Agora que eu tô vendo esse gráfico aqui é só desse último ciclo. Então vamos lá. Os últimos topos relevantes que a gente fez, ó, quando o Bitcoin chegou nos 70 mil dólares, agora no final, né, de 2024. A mesma coisa quando a gente teve o começo de 2024, que os ETFs foram aí aprovados e o Bitcoin chegou pela primeira vez nos 60k. Depois a mesma coisa aconteceu quando o Bitcoin chegou lá próximo aos 40 mil dólares e assim sucessivamente. Se a gente pegar esse momento e replicar ele em todos os ciclos, a gente vê justamente que às vezes que o Bitcoin ele supera os 30%, aqui essa linha azul ela chega aqui nos 30%, aí a gente está próximo a uma região de topo. Agora a gente está nos 12%. A gente saiu de uma região negativa e estamos começando a entrar numa região positiva, ou seja, há espaço para subir mais. Outra coisa, aqui a gente tem a quantidade, né, de contratos que irão expirar em longs e em shorts. E observa que a gente tem um volume muito maior de pessoas que estão ainda apostando na queda do Bitcoin. Quando o preço aqui chega ali próximo aos 130, olha o tanto de volume, né, de liquidação que vai conseguir pegar o preço do Bitcoin. É o mesmo tanto que se o preço do Bitcoin chegasse nos 60 mil dólares, a gente ia conseguir liquidar. Então a gente vê aqui que o preço atual, próximo ao 114, que é a região média aí da abertura de contratos, a gente está vendo justamente que ele está muito mais próximo desse lado do que do lado de lá. Muitas pessoas ainda estão pessimistas com o mercado. Tem várias questões, né? O Trending Puzzle, que é outro indicador também que vem falando aqui da tendência, né? A gente está numa tendência de alta agressiva. Eu acho que talvez o mais relevante aqui para mim e que me traz mais confiança que a tendência do mercado é de alta e provavelmente o Bitcoin vai continuar subindo, é justamente a entrada de Bitcoin nas corretoras. Porque o que acontece? Toda vez que o Bitcoin chega numa região de topo, as pessoas elas mandam o Bitcoin para a corretora e começa
a querer vender, né? Começa a querer vender esse ativo. E isso causa uma pressão de venda muito grande e o preço, consequentemente, cai. Agora a gente está vendo o contrário. A quantidade de bitcoins que estão entrando na corretora são cada vez menos. Então a galera está comprando bitcoin e está tirando esse bitcoin da corretora. Então são motivos fundamentalistas que mostram que, mesmo o mercado estando caindo, mesmo o Bitcoin estando fraco, mesmo as altcoins estando passando por um momento de correção, ainda assim a gente continua com um viés altista forte. Vários indicadores de que o topo do ciclo ainda não chegou. Eu acredito que o fato de ter muita gente falando em topo, muito influenciador falando que tá vendendo Bitcoin agora, porque, eu não sei se a gente chegou no topo, mas eu sei que a gente tá muito perto do topo, a gente tá muito mais perto do topo do que do fundo. Realmente a gente pode estar, mas é justamente essas narrativas que fazem com que topos não formem agora. Os topos do mercado, eles acontecem quando a gente tem que as pessoas estão com um sentimento oposto. Tá todo mundo falando que o topo tá longe de chegar, que o topo ele ainda falta muito, que a gente ainda vai ver uma alta infinita, que tá comprando esse sentimento que faz formar topo. Para você ter uma ideia, eu aqui passei em vários dados, vários indicadores aqui pelo qual eu acredito que o Bitcoin vai continuar subindo de uma forma fundamentalista, mas a gente pode levar isso aqui para uma forma um pouco mais técnica. O JP Morgan, que é o maior banco do mundo, tá? Ele é o maior banco dos Estados Unidos, ele é o maior banco do mundo, sempre criticou o Bitcoin. Agora ele tá fazendo o que? Tá abaixando as calças pro mercado cripto. E ele tá com planos de lançar já no começo do ano que vem, tá? Já em 2026, segundo o que as fontes internas aqui do banco estão falando, empréstimo usando criptomoedas como garantia. Como assim criptomoedas como garantia? Primeira coisa, a gente vai poder, por exemplo, ter algum cliente do JP Morgan que vai pegar dinheiro emprestado e vai passar para ele, por exemplo, os ETFs de cripto, de Bitcoin e de Ethereum que ele tem em exposição. E na segunda fase, eles vão ter como garantia direta em Bitcoin e Ethereum. Eles vão estar transferindo a custódia dessas criptos para Coinbase ou para AcoRange, mas você pode, por exemplo, mandar a cripto para a carteira deles e eles te mandam aquele empréstimo. Tudo isso está acontecendo depois que a gente teve a aprovação das leis de criptomoedas que a gente discutiu muito nos últimos dias. Então, assim, não é só, o mercado cripto ele subiu, então agora ele está caindo porque foi hype. Foi as pessoas que estavam muito animadas com o mercado. Cara, a gente tem fatos que vão aquecer o mercado eventualmente. É o maior banco do mundo entrando pesado aí no mercado, stablecoins sendo regulamentadas, os próprios dados dentro das corretoras mostrando que quem realmente movimenta o dinheiro, as instituições, elas não estão vendendo, elas estão comprando, tá? E pra gente ainda fechar com chave de ouro, dá uma olhada nessa notícia aqui que eu achei hoje, coincidentemente. Oferta monetária do Brasil cresceu 6.700% desde 1995, desde que o Plano Real foi implementado. Isso quer dizer que tem mais de 6.000% de dinheiro circulando hoje em dia do que existia há 30 anos atrás. Isso é uma inflação bizarra. Se você não sabe, o real ele foi criado, né, com o intuito de conter a hiperinflação que o Brasil vinha passando ao longo da década de 70, de 80, os mais de 10 planos de oferta monetária, de moeda, né, de circulação, cruzado, cruzeiro, cruzado novo, enfim, tudo isso, réis, tudo isso aí foi para tentar conter a inflação. Qual foi o motivo que eles criaram o Plano Real? Justamente para fazer uma moeda que ia valer sempre o dólar. Hoje em dia R$1 vale $1? Não vale. Por que que não? Porque a inflação continua persistente, porque a inflação continua forte. E isso é outra coisa que vai beneficiar muito o Bitcoin, pelo próprio princípio da troca, né? Pelo próprio princípio da escassez. Se a gente tem alguma coisa que pode ser criado, que é mais fácil de conseguir, o real aumentou 6.700% desde que ele foi criado em 94, 95, né? Final de 94, 95 aí para ser implementado. O Bitcoin, desde que ele foi criado, ele só existe 21 milhões e só tem como existir 21 milhões. Então, quanto mais reais forem criados, menos o real vai valer. É mais fácil de você conseguir real agora, você conseguir uma nota de 100 reais. Por que é mais fácil você conseguir uma nota de 100 reais hoje do que era há 20 anos atrás? É porque 100 reais há 20 anos atrás valia muito. Poucas pessoas tinham.
As coisas eram mais baratas. Agora, R$100 é muito mais fácil de conseguir. É muito mais fácil de você chegar no supermercado com uma nota de R$100 e ter troco para você. Por quê? Inflação. O dinheiro está valendo menos. Se o dinheiro vale menos, você vai precisar de mais real para conseguir comprar Bitcoin. E isso também fortalece a tese do Bitcoin. Não só falando de um ciclo, não só falando de bancos que estão querendo entrar e leis nos Estados Unidos que estão querendo investir, mas a gente está falando aqui de um problema que já está enraizado na nossa economia há décadas atrás. Desde antes do Plano Real, a gente tinha a inflação muito maior, inclusive, do que a gente vê hoje. E segundo o que a gente está vendo, segundo as projeções, segundo o que está acontecendo aqui com a oferta monetária, está só piorando a situação. Né? Só para vocês terem uma ideia, rapidinho eu passo nos comentários, tô vendo que tem muito comentário aqui no TikTok, no YouTube. Pessoal, isso aqui, ó, quando a gente coloca aqui, ó, M2, ó, BRM2, é o tal do agregado monetário. É exatamente o que eu acabei de mostrar para vocês aqui na notícia, ó, oferta monetária. Pera aí que eu errei o ticker aqui, ó. Acho que é M2BR. M2BR, deixa eu ver se é isso aqui, ó. Não, era BRM2 mesmo. BRM2, eu acho que eu tinha digitado errado. Intervalos maiores que mensal. Vamos colocar no mensal, então. Pessoal, desde que o real foi criado, em 95, a oferta monetária cresceu 6.700%. Então, tem 6.700% a mais de notas em circulação do que tem hoje em dia. É exatamente isso aqui, ó. Olha só. A gente tinha, né, o real que estava em desenvolvimento ali nas últimas décadas, chegou em 94, a gente tinha ali 119 bilhões de reais em circulação. Agora a gente tem mais de 6,85 trilhões. E observa que esse aumento absurdo, quando a gente chegou aqui no trilhão, a gente foi chegar no trilhão, 1 trilhão de reais em circulação lá no ano de 2008, mais ou menos. Então a gente ficou de 94 até 2008 até atingir 1 trilhão. Agora de 2008 até 2018, de 2018 até 2025, né? Então o período aqui de 10 anos e menos de 10 anos, olha o quanto que aumentou. 94 até 2008, 1 trilhão de reais. 2008 até 2018, 2 trilhões de reais. 2018 até 2025, 6 trilhões de reais. É isso que eu tô mostrando aqui para vocês. E é isso que faz o Bitcoin valer tanto. A nossa moeda está valendo cada vez menos, né? É por isso que eu abro live todo dia aqui falando de Bitcoin. É por isso que eu fico falando tanto isso aqui para vocês. Mas enfim, vamos passar aqui nos comentários. Temos coisas a falar. Hoje o Powell falou ao vivo. Vamos lá. Acha que a galera vai abrir long no Ethereum ou vai ficar só nas altcoins, na alt-season? O Ethereum é uma altcoin, né? E tem muita gente que tá abrindo long. Inclusive o Ethereum foi uma das altcoins que mais se valorizou. Então eu acho que o motivo pelo qual o Ethereum tá caindo, e a gente vê altcoins, por exemplo, como a Solana, que não romperam o topo histórico subindo, é porque o Ethereum tinha mais gente em long do que a Solana, né? A Solana não rompeu o topo histórico. Então, essas pessoas abrindo long próximo ao topo faz com que qualquer queda que aconteça, ela seja mais acentuada. Imagina que a pessoa chegou aqui no Ethereum e abriu um long de 100 vezes. E é muito mais comum do que vocês imaginam, tá? Alavancou 100 vezes aqui no topo, nas máximas do Ethereum. Cara, se o Ethereum cair 1%, a pessoa ela é liquidada. O Ethereum tá caindo 4%, então imagina o tanto de longs que foram liquidados agora. Isso vale para várias altcoins. A gente vê que as que se performaram melhor, Ethereum, XRP, Dogecoin, HBAR, XLM, Cardano, foram as que se destacaram ao longo aí dos últimos dias, são as que estão caindo mais, porque foi as pessoas que compraram justamente no topo. Lucas, muito bom dia. Deram uma baixa boa agora a maioria da cripto em geral. Acha que é só uma alavancada para subir mais, uma correção? Sim, o mercado está em tendência de alta. Olha para o Ethereum aqui. Vamos colocar o Ethereum aqui no gráfico diário, tá? Daqui a pouquinho eu passo aí nas análises, a gente fala do Bitcoin, né? Mas só para explicar isso. Isso daqui, ó, é uma tendência de alta. E no meio da tendência de alta, é natural a gente ter momentos de queda. Esses momentos de queda, eles servem justamente para o mercado voltar a ter aquele gás para subir. Por exemplo, você está vendo o Ethereum aqui próximo aos 4 mil dólares, sendo que há um mês atrás ele estava nos 2 mil, então ele subiu praticamente 100%. Você vai querer comprar o Ethereum depois que ele subiu 100%? Você vai querer pagar o dobro do preço no Ethereum? Não, você quer esperar um desconto. Quanto mais o preço sobe, menos pessoas querem comprar, mais pessoas querem vender e por isso que as correções ocorrem. Isso acontece numa tendência de alta, isso acontece numa tendência de baixa e é por isso que a gente espera as correções para entrar, porque é natural que o preço passe aí por essa queda.